apresentação de teoria dos números, fazendo uma leve introdução sobre divisibilidade, que é o seguinte: a gente vai ter a representação de divisão de um número A por um número B. Essa divisão pode deixar um resto R, ele pode ser igual a zero, e um quociente igual a Q. E nesse caso, quando o R é igual a zero, o resto é zero, a gente diz que são dois números divisíveis, um divisível pelo outro. E a gente chega no conceito de divisibilidade, que é a capacidade de um número ser divisível por outro com o resto igual a zero. Por exemplo, 100 dividido por 10 deixa o quociente igual a 10 e o resto igual a zero, e 120 por 10 deixa o quociente igual a 12 e o resto igual a zero. E a gente vem para o conceito de MDC, que é o seguinte: o máximo divisor comum de dois números é o maior divisor, de dois ou mais números no caso, é o maior divisor comum entre todos eles. Aí a gente tem duas condições, que é se D é MDC de A e B, ou de ABC, de uma sequência de números, D tem que ser divisor de todos eles. E se a gente tem outros divisores além do MDC, a gente tem que garantir, a gente no caso garante que qualquer divisor ele vai ser menor ou igual ao próprio MDC dos números. E a gente tem algumas propriedades, que é o MDC de 0 e 0 não existe, porque simplesmente não há nenhum número maior, no caso, que possa dividir zero. Se a gente tem o MDC de A e de zero, para A diferente de zero, esse MDC vai ser o módulo de A. E se a gente tem o MDC de dois múltiplos, a gente vai pegar o módulo do menor deles, que vai ser o MDC. De dois ou mais múltiplos, no caso desse exemplo anterior. E a gente tem alguns exemplos. O MDC de 8 e 1 é 1, o MDC de menos 3 e 0 cai naquele exemplo, naquela propriedade que eu falei aí anteriormente. Vai ser o módulo de menos 3, que vai ser 3, e o MDC de menos 6 e 12 vai ser o módulo do menor, no caso, que vai ser 6. E a gente vai aprender um algoritmo para conseguir achar o MDC. A gente vai fatorar e vai procurar os termos em comum. Por exemplo, 60 e 48. 60 a gente pode fatorar ele em 2 elevado ao quadrado vezes 3 vezes 5. O 48 é 2 elevado à quarta vezes 3. No caso, a gente vai observar que a gente tem 2 ao quadrado no 48 e no 60. E o 3 também. Aí o MDC deles vai ser 2 ao quadrado vezes 3, que é igual a 12. E a gente vai ter um exemplo aqui para fazer. E tem uma maneira de encontrar o MDC que é até bem mais fácil do fatorar de uma vez. Que é o seguinte: a gente vai fatorar os números por partes e vai colocar um círculo ou uma estrelinha no fator primo, no caso, no número em comum, aos dois, no caso, que dividir os dois. Por exemplo, o MDC de 120 e 100, a gente vai poder dividir por 2, começa a fatoração dividido por 2. O 2 divide os dois números? Sim, a gente coloca uma estrelinha nele. Aí, 100 dividido por 2 é 50, 120 é 60. Aí a gente vai procurar outro número. A gente vai dividir por 2 novamente. O 2 divide os dois números? Sim, a gente coloca uma estrela nele. Aí, assim sucessivamente. A gente vai procurar, o próximo vai ser 2, para transformar 25 e 15. Só que o 2 não divide 25 e 30 ao mesmo tempo. Então a gente não coloca estrela nele. A gente vai colocar o 3. Sobre 20, com a divisão vai ser 25 e 5. E o próximo número é 5. Observa que o 5 de tanto o 25 quanto o 5. Então a gente coloca uma estrela nele. Aí a gente vai dividir o próximo por 5 e vai chegar em 1 em 1. Aí, o MDC final vai ser o seguinte: vai ser todos os números que a gente tiver uma estrelinha, de forma mais fácil para a gente não ter que estar observando a fatoração dos dois números de uma vez. Aí a gente vai dizer que o MDC de 100 e 120 vai ser 2 vezes 2 vezes 5, que o MDC vai ser 20. Olá, meu nome é Carlos e hoje eu vou falar um pouco sobre... Eu vou introduzir agora um pouco sobre o teorema fundamental da aritmética. Então, o que diz basicamente o teorema fundamental da aritmética? Ele diz que todo número inteiro não primo, ele pode ser decomposto em números primos. Para ilustrar, nós temos essa imagem aqui. Nela, nós podemos pegar o 60 e nós fazemos a fatoração dele. Então, nós podemos decompor ele em vários números primos. Aqui nós temos como exemplo o número 2, né, que se repete 2 vezes, e o 3 e o 5, que são números primos. Então, basicamente, ela fala sobre isso, sobre essa questão de você poder decompor todos os números inteiros, que são maiores do que 1, em números primos.
Também temos aqui essa imagem que ilustra melhor 840 sendo decomposto em números primos. E nós podemos fazer isso basicamente em todos os números inteiros, segundo nós podemos aplicar esse teorema. Mas aí nós temos e os números primos. Então, o que são os números primos? Eles são números que eles só podem ser divididos por 1 e por ele mesmo. Então, por exemplo, aqui nós temos o 71. O 71 ele é um número primo. E por ter essa propriedade, ele não pode ser dividido por nenhum outro número. Então, quando nós tentamos fazer a fatoração dele, como tem aqui por exemplo, no exemplo, nós temos que dividir ele por 2, por 3, por 5, por 7, que são números primos também. Só que ele não é divisível por eles. Então, nós só vamos conseguir realmente dividir ele quando chegamos em 71, que no caso daria 1. Então, nós podemos ver esses dois lados do teorema, que ele fala basicamente sobre isso, sobre essa questão, de que se um número ele não pode ser dividido, não pode ser decomposto em números primos, é porque ele é um primo. Então, ele pode decompor outros números, entendeu? Então, é muito legal essa relação. Aqui nós temos também a tabela que ilustra melhor essa questão dos números primos e os números compostos. E também aqui essa tabela que apresenta alguns números também, de 1 a 1000. Vai ilustrando a questão dos números primos. E aqui nós temos a parte dos números primos entre si. Então, o número primo entre si é aquele em que o divisor comum ele é 1. Então, o máximo divisor comum entre eles é o 1. Então, quando nós pegamos aqui, por exemplo, o 3 e o 5, eles são números primos. Então, eles não podem ser divididos por nenhum outro número. E quando você tenta fazer o MMC deles, vai dar 1. E aqui também nós temos o caso do 8 e do 5, que eles não são números primos, eles são números compostos, mas que eles são primos entre si. Tem essa relação de que que o MDC deles é igual a 1. Agora nós vamos falar um pouco sobre a questão do MMC. O MMC de dois números inteiros, ele é o menor número inteiro positivo que seja múltiplo ao mesmo tempo dos dois números. Então, o que isso quer dizer basicamente? Vamos decompor em linguagem matemática. Se a gente pegar dois números inteiros, temos que o MMC de A e B, ele ocorre quando o A divide M, o B divide M, e M é o menor dentre todos os números inteiros positivos que satisfaçam as duas condições. Então ele vai ser o menor número que nós podemos ver no conjunto dos números inteiros positivos, que ele vai dividir tanto A quanto B. Também aqui nós temos que notar que eles não podem ser iguais a zero, tem que ser diferente de zero. Então, como achar? A estratégia, nós temos a primeira estratégia, que seria a estratégia de fatores comuns. Então, ela basicamente, nós transformamos o número negativo em positivo e nós olhamos para os maiores expoentes. Então, se um número vai se repetir 3 vezes na fatoração de um número e no outro ele se repete 4 vezes, nós vamos pegar o maior expoente da fatoração. Como exemplo, aqui nós temos a fatoração do 48 e do 84, certo? Então, nós pegamos todos os números, tanto os que repetem, tanto os que são comuns e quanto os que não são comuns, e nós colocamos aqui. Aí, agora, a gente vai ver agora um exemplo. Como exemplo, a gente tem uma questão clássica, que cai muito em concursos e em provas, que ele fala, o ônibus A passa na parada X, na parada de X em X horas. E o ônibus B passa na parada de Y em Y horas. Sabendo que ambos saíram do terminal às Z horas, em que momento passarão na entrada na parada ao mesmo tempo? Então, o menor tempo que satisfará as duas condições simultaneamente é o MMC, A e B, segundo a própria denominação do MMC. Aqui a gente tem que se o X for igual a 8 e o Y for igual a 6, e ele tiver saído às 6 horas, é só a gente fazer o MC de 8 e 6, que no caso vai dar 24. Então a gente acha o resultado para essa questão muito simples, a gente faz dessa forma, só com o MMC. E essa é uma das aplicações do MMC, dessa forma fatorando, para explicar bem. Então aqui nós temos a outra fase de como achar. A gente pode fazer também como achar esse MMC através do MDC, que basicamente nós temos essa fórmula, que o MMC de A e B vezes o MDC de A e B vai ser igual a A vezes B. Aplicando isso, ele fica dessa forma aqui. Quando a gente sabe que o MMC de 99 e 220 é 3.960,
e o MDC de 99 e 120 é 3, então nós podemos aplicar essa fórmula, por exemplo, que no caso vai dar 11.880, que é igual a 99 vezes 120. Então, quando nós não sabemos um desses fatores, nós podemos usar essa equação e nós podemos descobrir de uma forma muito fácil. Então, ela reduz, por exemplo, no cálculo computacional. Porque quando a gente faz a fatoração para um computador, isso exige muito gasto de energia, muitas horas trabalhadas. Então, nós podemos simplificar utilizando essa fórmula. E aqui nós também temos o MDC, nós temos a aplicação dele, que no caso, para que serve? Nós podemos utilizar em operações com frações. Aqui nós temos, por exemplo, quando nós fazemos sem MMC, a gente faz a multiplicação dos divisores. Então a gente faz ali, ó, 18 vezes 24, que vai dar 472, e depois a gente divide. Só que através do MMC, nós ao invés de multiplicar, nós podemos fazer o MMC direto, que vai agilizar esse processo. Então nós fazemos MMC de 18 por 24, que vai dar 72, e depois é só a gente fazer a soma, certo? Muito obrigado. Oi, o meu nome é Pedro e eu vou continuar a apresentação introduzindo o conceito do algoritmo de Euclides. Então, o algoritmo de Euclides é um método bastante simples e eficaz na hora de calcular o MDC entre dois números diferentes de zero. Desde a antiguidade já era discutida entre matemáticos egípcios e babilônios essa ideia de divisão e problemas que envolvem números inteiros. Mas foi Euclides, um matemático grego, que na sua obra Os Elementos, ele fez uma formulação clara e sistemática relacionada ao cálculo do máximo divisor comum entre dois números. E diferente do conceito que foi apresentado anteriormente, no qual o MDC seria a multiplicação de fatores primos comuns, no algoritmo de Euclides, a ideia consiste de que o MDC pode ser calculado recursivamente. Então, essa ideia de recursividade está relacionada a uma função que chama a si mesma para resolver problemas submenores. Ou seja, no algoritmo de Euclides, a ideia central seria de que o MDC de dois números pode ser encontrado usando o resto da divisão como entrada para o próximo passo. Então, quando realizaríamos o cálculo do MDC entre A e B, ele seria igual ao MDC entre o valor de B e um valor R, no qual esse valor R consiste no resto da divisão entre A e B. Partindo para o passo do algoritmo de Euclides, basicamente ele consiste na ideia de sucessivas divisões até que conseguimos chegar na divisão exata. Então, quando consideramos o cálculo entre o MDC e o valor A e B, primeiro dividimos o valor A pelo valor B e obtemos um quociente Q e um resto R. E depois substituiríamos o valor A pelo valor de B e o valor de B pelo valor de R. Esse processo seria repetido até chegar na divisão exata, ou seja, até que o valor de R seja zero. Então, o último valor atribuído a B seria o MDC. Explicando assim, pode ter ficado um pouco confuso, mas agora vamos partir para a aplicação do algoritmo. Então, nesse caso, queremos calcular o MDC entre 156 e 120. Lembrando que, geralmente, para facilitar o entendimento, a aplicação do algoritmo de Euclides é feita em tabelas. Então, como nesse caso atribuímos o valor de A a 156 e o valor de B a 120, realizaríamos a divisão de A por B, ou seja, de 156 por 120, obtendo assim um quociente 1 e um resto 36. Ou seja, 120 vezes 1 mais 36 é igual a 156. Então, agora o valor de A, que antes era 156, vai ser 120. E o valor de B, que era 120, vai ser o resto da divisão, que é 36. E colocamos o valor do quociente na linha de cima e o valor do resto na linha de baixo. Agora, pegamos o resto, colocamos na próxima coluna e repetimos o passo, ou seja, realizamos a divisão entre 120 e 36. Obtendo, assim, um quociente 3 e um resto 12. Ou seja, 36 vezes 3 mais 12 é igual a 120. E repetimos esse passo de novo. Colocamos o resto na próxima coluna e realizamos a divisão entre 36 e 12. Obtendo, assim, um quociente 3 e um resto 0. Ou seja, chegamos na divisão exata
E o valor do MDC é o valor do último resto atribuído antes do valor de C0, ou seja, 12. Então, o MDC entre 156 e 120 é 12. Outra propriedade que também está incluída no algoritmo de Euclides é que o MDC não muda se o menor número for subtraído ao maior. Ou seja, o MDC entre um valor A e um valor B vai ser igual ao MDC de um valor B e o valor A menos B. Partindo para um exemplo prático também, colocando A e B como 210 e 192, temos que o MDC de 210 e 192 é igual a 6, assim como o MDC de 192 e 18 é igual a 6. Lembrando que 18 é o valor de 210 menos 192. Depois dessa explicação do algoritmo de Euclides, vamos partir agora para exemplos e questões que envolvem o uso do algoritmo. Olá, meu nome é Tiago Fernandes e eu vou falar um pouco sobre a aplicação do algoritmo de Euclides em alguns problemas matemáticos. Então vamos aos exemplos. Exemplo 1. Considere dois números inteiros, x e y, definidos nos termos de uma variável k da seguinte forma. X é igual a k vezes 5 e y é igual a k mais x. Letra A. Para k igual a 3 elevado a 3, calcule o valor de x e y. Letra B. Determine o MDC de x e y quando k igual a 3 elevado a 3. A resolução dessa questão é bem simples. Letra A. Se k é igual a 3 elevado a 3, logo k é igual a 9. Se x é igual a k vezes 5, temos que x é igual a 9 vezes 5. O resultado disso é 45. Se y é igual a k mais x, y também vai ser 45. 45 mais 9 é 9 mais 45. E esse resultado é 54. Tirando o MDC entre esses dois números, nós temos 54 menos 45, que é igual a 9, 45 menos 9, lembrando daquela propriedade dita anteriormente, que o MDC não muda se o menor for subtraído do maior. 45 menos 9 é igual a 36, 36 menos 9 é igual a 27, 27 menos 9 é igual a 18, 18 menos 9 é igual a 9, e 9 menos 9 é igual a 0. Logo, o MDC entre 54 e 45 é igual a 9. Indo para o segundo exemplo. Uma gincana com alunos de duas turmas, do 6º e 7º ano, será realizada para comemorar o Dia do Estudante. Veja a seguir a quantidade de alunos em cada turma. 180 no 6º, 240 no 7º. Determine, então, o número máximo de alunos de cada turma que podem participar da gincana compondo uma equipe. Ou seja, nesse caso a gente tem que tirar o MDC entre 240 e 180. Lembrando que a gente vai fazer isso pelo método de Euclides. E aí a gente vê o porquê que ele é mais rápido. 240 menos 180 é igual a 60. 180 menos 60 é igual a 120. 120 menos 60 é igual a 60. E 60 menos 60 é igual a 0. Desse modo, o MDC entre 240 e 180 é igual a 60. A resposta, no caso, é que a quantidade máxima de alunos que podem participar de uma gincana por turma é 60. Então, a gente vê que o algoritmo de Euclides ele é um método um pouco, na verdade, eu pelo menos acho, que ele é um método mais rápido de você tirar o MDC entre dois números. Olá, meu nome é Zé Silveira e agora a gente vai estar entrando no assunto de aritmética modular. Primeiramente, a gente tem que entender a importância da divisão no nosso cotidiano. A gente pode ver isso em perguntas como: quantas fatias serão distribuídas ao dividir uma pizza para N pessoas? Ou quantas equipes serão formadas dando a quantidade X de pessoas? Quando a gente pega o resultado dessas divisões, a gente vai ter exatamente o que a gente precisa. Mas quando a gente muda essa pergunta, por exemplo, se temos uma sequência composta pelos dias da semana, ao começar pela segunda, qual será o elemento do 78º dia? O nome, no caso, do dia. Bom, a gente não tem como ter essa resposta dividindo 78 por 7. Mas se a gente partir para a divisão longa, a gente vê que sobra 1 de resto. E aí a gente consegue resolver nosso problema. Se a cada divisão completa do número a gente tem uma semana inteira, então o resto vai ser basicamente o que a gente tem disponível para quase completar uma semana. Então, se a gente ver aqui na parte de baixo do slide, o domingo seria 77, formou uma semana, e o resto, o 1,
vai ser a segunda. E agora a gente vai entrando na aritmética modular. O resto, ele vai se chamar de resíduo. E o que é o módulo? Aí agora a gente vai entender o que é um módulo. O módulo é quando a gente pega dois inteiros, eles serão considerados equivalentes se quando for dividido por um terceiro inteiro, que agora se chamará módulo, por isso que é aritmética modular, eles produzirem o mesmo resíduo. A gente pode ver, por exemplo, 78 dividido por 7. Ele vai dar 11, mas o resto vai ser 1. Mesma coisa, 141 dividido por 7 vai dar 20 e sobra 1. Logo, esses números eles são equivalentes ao módulo 7. O teorema quociente e resto ele vai ser usado para provar algumas propriedades. Ele diz que, dado o inteiro A e um inteiro positivo B, existem dois inteiros únicos, Q e R, tal que A é igual a B vezes Q mais R, e onde o zero ele vai ser menor ou igual a R e esse R vai ser menor que o B. Se a gente consegue escrever o número nessa forma, A igual a B vezes Q mais R, então a gente pode dizer que A mod B igual a R. A expressão A mod B igual a R significa que, numa divisão longa de A por B, vai sobrar o resíduo R. O mod seria a operação de módulo. A gente pode ver no seguinte exemplo, A igual a 7 e B igual a 2. A gente pode reescrever isso dessa forma. 7 é igual a 2 vezes 3, que é 6, mais 1, dando o próprio 7. Então 7 mod 2 vai ser igual a 1. E se a gente for para o outro exemplo, A igual a menos 16 e B igual a 26. Menos 16 pode ser reescrito da seguinte forma, 26 vezes menos 1 mais 10, então menos 16 mod 26 é igual a 10. Olá, meu nome é Angelina e eu vou falar sobre as congruências modulares. Uma congruência modular é uma relação entre dois números inteiros, A e B, que são congruentes de módulo M, se os restos da sua divisão euclidiana por M são iguais. Então a gente escreve A congruente de B de módulo M. Um exemplo disso é 11 congruente de 3 de módulo 2, pois os restos da divisão de 11 e de 3 por 2 são iguais a 1. Se A e B são inteiros, então A congruente de B de módulo M, se e somente se existe um inteiro K, tal que A igual a B mais Km. Uma demonstração disso é que se A congruente de B de módulo M, então M dividido por A menos B implica na existência de um K inteiro, tal que A menos B igual a Km. Daí, A igual a B mais Km. Um exemplo disso, para a gente demonstrar, para a gente exemplificar aqui, é que 17 congruente de 5 de módulo 12, porque 12 dividido por 17 menos 5 igual a 12. Nos métodos de resolução, a gente tem que um sistema de congruências lineares consiste em múltiplas equações congruenciais envolvendo a mesma variável, mas com diferentes módulos. O objetivo desse método é encontrar um valor que satisfaça todas as equações, um valor ou um conjunto de valores. Um exemplo disso é x congruente de 2 de módulo 3, x congruente de 3 de módulo 5 e x congruente de 2 de módulo 7. Primeiro a gente vai calcular o produto dos n's, né? Depois a gente vai calcular o NI, que para cada congruência a gente vai calcular um NI diferente. Por isso que a gente tem 3 NIs aí. Tem 105 dividido por 3, que é igual a 35, 105 dividido por 5, que é igual a 21, e 105 dividido por 7, que é igual a 15. Depois disso, a gente vai encontrar as inversas modulares, que aí a gente vai ter que a inversa modular de NI, que é módulo NI, isso significa encontrar um MI, tal que NI e MI congruente de 1, de módulo NI. A gente vai encontrar aqui as congruências de M1, que é igual a 2, pois 2 vezes 2 é congruente de 4, que é congruente de 1 de módulo 3. E no M2 a gente vai encontrar igual a 1, e no M3 igual a 1 também. Depois disso a gente vai combinar os resultados e vai substituir os valores. Que aí a gente vai encontrar 233 de módulo 105, que 233 dividido por 105 vai ter 23 como resto, e de módulo 105. E a solução desse sistema é dada por x igual a somatório de k de i igual a até I, de módulo n. As propriedades da congruência modular falam que, sendo A, B, C, D e M pertencentes a Z, com M maior que 1. A primeira propriedade fala que se A congruente de B de módulo M e C congruente de módulo M, então A mais C congruente de B mais D de módulo M.
Uma demonstração disso é que, se A congruente de B de módulo M e C congruente de D de módulo M, temos que M dividido por B menos A e M dividido por D menos C. Exemplificando aqui, a gente vai ter que 27 congruente de 32 de módulo 5, quer dizer que 27 e 32, quando divididos por 5, deixam o resto igual a 2. E 13 congruente de 28 de módulo 5 também, que 13 e 28, quando divididos por 5, eles deixam o resto igual a 3. Então, 27 mais 13, congruente de 32 mais 28, de módulo 5, equivale a 40 congruente de 60, de módulo 5. E 40 e 60 divididos por 5 deixam o resto igual a 0. Na segunda propriedade, a gente fala aqui que se A congruente de B de módulo M e C congruente de D de módulo M, temos que B menos A e M dividido por D menos C. A demonstração é a seguinte, que se A congruente de B de mod e C congruente de D de mod M, temos que M dividido por B menos A e M dividido por D menos C. Exemplificando, a gente pode ver que 5 congruente de 8 de módulo 3, quer dizer que 5 e 8 divididos por 3, eles deixam o resto igual a 2. E 7 congruente de 10 de módulo 3, 7 e 10 divididos por 3 deixam o resto igual a 1. Então, 5 vezes 7 congruente de 8 vezes 10 de módulo 3 equivale a 35 e 80 divididos por 3, que deixam o resto igual a 2. Na terceira e última propriedade, a gente tem que se A congruente de B de módulo M, então A elevado a N congruente de B elevado a N de módulo M para todo N pertencentes naturais. Uma demonstração disso é que, sendo a proposição N a afirmação, se A congruente de B de módulo M, então A elevado a N congruente de B elevado a N de módulo M para todo N pertencentes naturais. Supondo que a proposição N é verdadeira, temos pela segunda propriedade que A elevado a N vezes A congruente de B vezes N vezes B de modo M equivale a A elevado a N mais 1. Congruente de B elevado a N mais 1 equivale a P, a proposição N mais 1 verdadeira. Exemplificando, a gente vê que 7 congruente de 12 de modo 5 e 7 e 12 divididos por 5, eles deixam o resto igual a 2. E 7 elevado a segunda ao quadrado, congruente de 12 elevado ao quadrado de módulo 5, equivale a 49 de módulo 5. E 49 e 144 divididos por 5, eles deixam o resto igual a 4. Na aritmética modular, quando a gente está lidando com congruências de módulo n, vai surgir o interesse da gente em resolver equações na forma multiplicativa, como a vezes x é congruente a b módulo n, sendo a, b e n números inteiros dados. A gente vai estar podendo usar a propriedade de multiplicação da aritmética modular, onde a vezes b entre parênteses módulo c é igual a mod c vezes b mod de c entre parênteses mod c. A gente pode estar vendo isso dentro de um exemplo como a igual a 4, b igual a 7 e c igual a 6. Quando a gente desenvolve os dois lados da equação, a gente vai estar recebendo 4 vezes 7 módulo 6 e no outro lado da equação 4 vezes 1 módulo 6. Tanto 28 módulo 6 quanto 4 módulo 6 vai estar resultando em 4. E aí a gente vai estar tendo a propriedade em ação. Para a gente provar essa multiplicação modular, a gente vai estar podendo usar o teorema do quociente resto. A gente vai substituir o A pelo C vezes Q1 mais R1 e o B pelo C vezes Q2 mais R2, onde o A mod C é igual a R1 e B mod C é igual a R2. Quando a gente está desenvolvendo a parte esquerda da equação, a gente vai eliminar os múltiplos de C, quando a gente obter o módulo C, e aí R1 vezes R2 vai ser módulo C. Quando a gente vai para o outro lado da equação, a gente vai ter que A mod C vezes B mod C igual a mod C. A gente sabe que o A mod C é igual a R1 e o B mod C é igual a R2. Então a gente vai estar recebendo novamente R1 vezes R2 mod C. Então você pode perceber que tanto o lado esquerdo quanto o lado direito estão igualados. Assim, a gente provou a multiplicação modular. Falando agora do teorema de Fermat-Euler, a gente tem que seja n um inteiro positivo qualquer e A um inteiro relativamente primo com n, então a função totende de n igual congruente a 1 módulo n. Essa expressão significa que quando A é elevado à potência de totn de n e depois dividido por n, o resto da divisão vai ser 1.
Formalmente, isso quer dizer que n divide a função de tOTN de n menos 1. O exemplo prático disso é que n igual a 9 e a igual a 2. Calculando a função tOTN de 9, a gente vai encontrar a função tOTN de 32, que vai ser 9 vezes 1 menos 1 dividido por 3. Calculando, né, a gente vai encontrar que 9 vezes 2 dividido por 3 é igual a 6. Depois a gente vai calcular o 2 tOTN de 9, que vai ser 26 de módulo congruente de 1, de módulo 9. Porque a gente vai determinar ali o resto da divisão de 64 dividido por 9, que vai ser 7 com o resto 1. Agora, no teorema chinês do resto, ele fala que dado um conjunto de números inteiros positivos, n, que são coprimos, para qualquer conjunto de inteiros A, existe um único inteiro x de módulo n, que satisfaz o seguinte sistema de congruências: x congruente de A de 1, de módulo n1, x congruente de A de 2, de módulo n2, e assim vai, até AK de módulo nk. Um exemplo que a gente tem é x congruente de 2 de módulo 3 e x congruente de 3 de módulo 5. Os primeiros passos aí, né, a gente vai fazer a primeira congruência, a gente vai ter x igual a 3k mais 2k. Substituindo o x na segunda congruência, a gente vai ter 3k mais 2 congruente de 3 de módulo 5. Simplificando, a gente vai ter 3k congruente de 1 de módulo 5, e depois a gente vai encontrar o inverso multiplicativo de 3 de módulo 5, que é 2. Depois a gente vai multiplicar ambos os lados da congruência por 2, e vai ficar k congruente de 2 de módulo 5, e depois a gente vai substituir o k na equação original, que vai ficar x igual a 3 vezes 5m mais 2 igual a 15m mais 2, mais 8. Portanto, a solução é x congruente de 8 de módulo 15. Aí, aqui a gente tem algumas proposições, que é se A congruente de B de módulo M e N é um múltiplo de M, então A é congruente de B de módulo N. E se A é congruente de B para uma quantidade finita de módulos MI, então A é congruente de B para o MMC desses MI. E se A é congruente de B de módulo M, então o MDC entre A e M é igual ao MDC entre B e M. E se A elevado a N é congruente de B elevado a N de módulo M, se A congruente de B de módulo M. Olá, meu nome é Lorena e agora nós vamos já aprender um pouco sobre álgebra modular. Primeiro, o conceito de álgebra modular consiste em uma parte da matemática que estuda propriedades e operações numéricas sobre números inteiros, com abordagem especial no comportamento dos números em relação ao módulo fixo. Primeiro, vamos fazer uma questão para entendermos a lógica das operações modulares. A figura representa o traçado de uma pista de corrida. Os pontos A, B, C e D são usados para partidas e chegadas de todas as corridas. As distâncias entre os postos vizinhos em quilômetros estão indicadas na figura e as corridas são realizadas no sentido da flecha. Por exemplo, uma corrida de 17 km pode ser realizada com a partida em D e chegada em A. Então vamos lá. Aqui, se nós somarmos a quantidade de quilômetros de cada ponto, podemos ver que a pista tem 13 quilômetros. Significa que se dividirmos 17 por 13, vai ter o mesmo resto que D para A, ou seja, 4. Bom, vamos lá. Quais são os postos de partida e chegada de uma corrida de 14 metros? Nós já sabemos que a pista tem 13 metros. Então, significa que vamos dar uma volta completa e andar mais 1 quilômetro. A única forma que podemos dar uma volta completa e andar mais 1 quilômetro é se a partida for A e a chegada for B. Então, já temos a nossa resposta. E para uma corrida de 100 km, quais são os postos de partida e chegada? Primeiramente, precisamos dividir 100 km por 13, para sabermos quantas voltas o carro dará na pista. Então, o resultado vai dar 91 e o resto será 9. Então, precisamos procurar qual é o ponto que somado, qual é a distância da pista que dará 9 km entre um ponto e outro. E no caso seria de A até D, porque aqui temos 3, depois mais 6, que dá 9.
Então já temos a nossa resposta. Mostre que é possível realizar corridas com extensão igual a qualquer número inteiro de quilômetros. Precisamos mostrar que é possível realizar nessa pista corridas com qualquer número até 13, porque após 13 vai ser uma volta completa e depois vai só repetir por ser o resto da divisão, que nem a gente fez na letra A e na letra B. Então, com 1 km de resto, temos de A para B. 2 km de resto, B para C. 3 km de resto, A para C. 4 km de resto, D para A. 5 km de resto, D para B. 6 km de resto, C para D. 7 km de resto, D para C. 8 km de resto, B para D. 9 km de resto, A para D. 10 km de resto, C para A. 11 km de resto, C para B. 12 km de resto, B para A. E 3 km de resto, uma volta completa. E após isso se repete. Vamos ver agora as propriedades no anel modular. A associatividade significa que não importa a ordem que você some ou multiplique os números, o resultado será sempre o mesmo. Não importa se a gente somar A com B e somar o resultado com C, ou somar B com C e somar o resultado com A. A mesma coisa na multiplicação, porque o resultado sempre será o mesmo. No fechamento, se A e B fizerem par de um conjunto, a soma ou multiplicação de A e B também estarão no mesmo conjunto. No caso do anel modular, o conjunto dos inteiros. Módulo, a gente só estuda os números inteiros, então sempre será números inteiros. Se A e B fazem parte dos inteiros, então sua soma e sua multiplicação também vão fazer parte dos inteiros. Distributividade. Distributividade em anel modular significa que ao multiplicar um número pelo resultado da soma de dois outros números, você obterá o mesmo resultado que se multiplicar esse número por cada um dos outros números individualmente e depois somar os resultados. Agora vamos ver operações modulares, começando com a adição. Se quisermos calcular 7 mais 5 módulo 6, adicionamos 7 e 5, que nos dá 12, e dividimos 12 por 6, obtemos 0. Portanto, 12 é congruente a 0 módulo 6, então 7 mais 5 também é congruente a 0 módulo 6. Ou seja, 7 mais 5 sempre vai ser congruente ao resultado dessa soma. E 7 mais 5 sempre vai ser também congruente ao resto do resultado da soma pela divisão no módulo. Além disso, se A congruente a B módulo M e C congruente a D módulo M, A mais C vai ser congruente a B mais D sempre. Por exemplo, 136 e 145 são congruentes a módulo 9, e 182 e 155 são congruentes a módulo 9. Se a gente somar 136 com 155 e 182 com 145, os resultados também serão congruentes, que é 291 e 327, uma vez que o resto da divisão de ambos por 9 é 3. Vamos agora para a subtração, que não se distancia muito da adição. Se tivermos 7 menos 5 módulo 6 e subtraímos o 5 de 7, nos resta 2. Então, 7 menos 5 é congruente a 2 módulo 6, porque a divisão de 2 por 6 vai dar o próprio resto 2. Além disso, a mesma coisa da propriedade passada de adição. Se A congruente a B módulo M e C congruente a D módulo M, C menos A é congruente a D menos B módulo M. Por exemplo, 136 é congruente a 145 módulo 9 e 155 é congruente a 182 módulo 9. Então, a subtração de 155 por 136 e 182 por 145 também vai ser congruente. E, de fato, 19 é congruente a 17, uma vez que o resto da divisão de ambos por 9 é 1. Olá, meu nome é Theo e continuando sobre as operações modulares, agora a gente tem a multiplicação, né? E para explicar a multiplicação, eu vou pegar um simples exemplo para ilustrar essa operação, né? Nesse exemplo, a gente tem o 3 vezes 4 no módulo 5. E para realizar essa conta, a gente primeiro realiza a multiplicação de A e de B. Nesse caso, vai ser 3 vezes 4, que é 12. Então, a gente pega esse resultado e aplica o módulo 5, né? E a gente vai conseguir o resultado da expressão a partir do resto dessa divisão.
Então, dividindo 12 por 5, a gente tem que o resto é 2. Concluindo que 3 vezes 4 é congruente a 2 no módulo 5. Outra propriedade interessante que a gente tem na multiplicação modular é que se a gente multiplicar os dois números a e b por uma constante k, os resultados vão permanecer congruentes. Por exemplo, se a gente pegar o exemplo anterior, 3 e 4, e a gente multiplicar o 3 e o 4 por 2, ou seja, k sendo igual a 2, antes mesmo da gente realizar a operação modular, a gente pode garantir que o resultado vai ser congruente, né? Agora que a gente entendeu sobre a multiplicação modular, a gente pode avançar para um conceito um pouquinho mais complexo, né? Que é o de inverso modular. Em termos simples, o inverso modular é um dado número inteiro, obviamente, de A e um módulo M. Então, dado que, tipo assim, o inverso modular de A é um número B, tal que a condição A vezes B congruente 1 módulo M seja satisfeita, né? Em outras palavras, multiplicar A por B deve dar um resultado que, ao ser dividido por M, deixa um resto 1. Né? E isso dá para a gente o inverso modular, que é necessário para a gente calcular a próxima operação, que é a divisão. Né? Para a gente dividir A por B no módulo M, a gente precisa primeiro encontrar o inverso modular de B. Né? E depois de encontrá-lo, a gente multiplica A por esse inverso. E depois a gente aplica o módulo. Como eu fiz com a multiplicação, vamos dar um exemplo para tornar isso um pouco mais claro. Né? Vamos dizer que a gente quer calcular 3 dividido por 4 no módulo 5. Então, primeiro, a gente tem que encontrar o inverso modular de 4 no módulo 5. E esse inverso é o número que, quando multiplicado por 4, vai deixar o resto 1 quando dividido pelo módulo. Nesse caso, é 5. Então, através desse cálculo, a gente encontra que o inverso modular de 4 vai ser 4. Porque 4 vezes 4 é 16. E aplicando o módulo 5, a gente tem que o resto vai ser 1. Então, agora, para o próximo passo, a gente multiplica A por esse inverso. Ou seja, a gente faz 3 vezes 4, que vai resultar em 12. Então, agora é só aplicar o módulo. Então, a gente faz 12 dividido por 5, dando o resto 2. Então, a gente pode dizer que 3 dividido por 4 no módulo 5 é igual a 2. Também a gente tem a simplificação de números congruentes, né? Na matemática, simplificar dois números congruentes geralmente significa dividir eles pelo seu máximo divisor comum. Mas quando a gente lida com o módulo, a gente precisa também considerar o MDC entre o divisor comum dos dois números e o módulo. Vamos trabalhar com um exemplo para ficar um pouquinho mais claro. Vamos pegar os números 320 e 128. Eles com o módulo 12. Primeiro a gente encontrou o MDC de 320 e de 128, que é 64. Então esse vai ser o nosso valor de K dessa expressão. Então agora a gente precisa calcular o MDC de K, que é 64, e o módulo 12. E o MDC de 64 e de 12 é 4. Então a gente divide o número 320 e 128 por 64 e a gente divide o módulo 12 por 4, que vai dar 3, resultando na expressão 5 congruente 2 no módulo 3. Seguindo aqui, uma coisa que é necessária também ser comentada é o elemento neutro, né? Que o elemento neutro no anel modular dos inteiros é um número que, quando a gente adiciona qualquer elemento do anel, não vai alterar o valor desse elemento, né? Para os inteiros, o elemento neutro da adição, por exemplo, é 0, porque para toda a expressão, se a gente pegar o A mais o 0, ser congruente com A no módulo M, né? E na multiplicação, por exemplo, o elemento neutro vai ser 1, porque B vezes 1 é congruente a B com um módulo M, né? Então, para finalizar, a gente tem essa questão bem interessante que vai pegar mais de um conceito do que a gente aprendeu na álgebra modular, né?
Aqui, simplifique para o menor número possível. 1045 congruente com 1900 no módulo M. Né? Então, a gente tem o que aqui? A gente acha o máximo divisor comum, que vai ser 95. Então, a gente escreve que 11 vezes 95 é congruente com 20 vezes 95 no módulo 3. Né? Então, agora, a gente acha o quê? A gente acha... agora que a gente tem essa expressão, a gente pode aplicar aquela propriedade da multiplicação. Né? Vendo que o 95 está nos dois lados, então a gente diz que ele é o K daquela expressão. Então a gente pode cortá-los e garantir que a congruência ainda existe, ficando 11 congruente com 20 no módulo 3. Meu nome é Silas e eu vou estar apresentando sobre o seguinte tópico: visão de resíduos como classe de equivalências. Meu nome é Silas. Antes de adentrarmos propriamente ao assunto, precisamos relembrar de alguns conceitos anteriores. O primeiro deles, o conceito de relação. Relação é definida como o subconjunto do produto cartesiano entre o conjunto X e o conjunto Y. Vale ressaltar que a relação ela também pode se dar entre o conjunto e ele mesmo, o que nós chamamos de endorrelação. As relações também possuem algumas propriedades, dentre elas podemos citar, primeiro, a relação reflexiva, que se dá quando o X, que pertence a determinado conjunto, se relaciona com ele mesmo. Também temos a outra propriedade, que é a simetria, que é quando o elemento X se relaciona com o elemento Y, implicando que Y também se relaciona com X. Também temos a outra propriedade, que seria a antissimetria, que é quando o elemento X se relaciona com o elemento Y, implicando que Y também se relaciona com X, só que X é igual a Y. E por último, a transitividade, que é quando X se relaciona com Y e Y se relaciona com Z. Logo, X também se relaciona com Z. Antes de adentrarmos a partir desse conceito e dessas propriedades, nós adentramos ao conceito do que seria uma relação de equivalência, que é nada mais, nada menos do que uma relação que é reflexiva, transitiva e simétrica. No exemplo que estou mostrando aí na figura, você vai observar que temos livros de algumas cores: vermelho, verde, azul e amarelo. Todos eles estão com as setinhas apontando para eles mesmos, dando-nos a ideia de que é uma relação reflexiva, em que o próprio elemento se relaciona com ele mesmo. Mas se você observar também os livros vermelhos, eles estão fazendo uma relação de transitividade, pois um se relaciona com o 4 se relaciona com o 8 e o 8 relaciona-se com o 1. Então isso é uma relação de transitividade. E se observar também os livros azul e verde, eles também estão com uma relação de simetria, pois tanto 2 está relacionado com 5, assim como 5 está relacionado com 2. 6 está relacionado com 3, assim como 3 está relacionado com 6. Agora vamos citar um exemplo. A partir desse conceito, suponha que R é uma relação sobre o conjunto das palavras, de forma que A está relacionado com B. Se e somente se o tamanho de A for igual ao tamanho de B. O tamanho de X representa o tamanho da palavra X. R é uma relação de equivalência? Então veja só, sim. Por quê? Primeiramente, ela é reflexiva, desde que o tamanho de A seja igual ao tamanho de A, ou seja, A está relacionado com A para toda a palavra A. Suponha que R também ela é simétrica, pois suponha que A está relacionado com B. Assim, tamanho de A é igual ao tamanho de B. Desta forma, B está relacionado com A, pois também o tamanho de B é igual ao tamanho de A. A transitividade suponha que A está relacionado com B e B está relacionado com C. Assim, o tamanho de A é igual ao tamanho de B e o tamanho de B igual ao tamanho de C. Logo, o tamanho de A é igual ao tamanho de C. Desta forma, A está relacionado com C. Também ela é... Agora adentramos ao conceito de classe de equivalência, que vou começar citando um exemplo. Seja R uma relação de equivalência sobre o conjunto A,
O conjunto de todos os elementos que estão relacionados com um dado elemento x pertencente a A é denominado classe de equivalência de x. A notação é a seguinte: denotamos a classe de equivalência de x por x entre colchetes, onde x entre colchetes é o conjunto de todos os elementos relacionados a x em A. E a lógica aí, no caso o conceito matemático, seria x entre colchetes vai ser igual a y barra y pertencente a A e x e y pertencente a R, que no caso seria a relação de equivalência. Então, basicamente, são esses os conceitos anteriores à visão de resíduos como classe de equivalência. Prosseguindo com o tópico de visão de resíduos como classe de equivalência, me chamo Adriele e retomo agora a relação de congruência. Como já foi citado anteriormente, congruência modular é uma relação entre dois números, A e B, que são congruentes de módulo M se os restos da sua divisão por esse M sejam iguais. Ou seja, se A dividido por M der o mesmo resultado que B dividido por M, o mesmo resto, no caso, o mesmo resíduo, eles têm uma relação de congruência no formato de A congruente B módulo M, ou seja, os dois, quando divididos por M, eles possuem o mesmo resto, possuem o mesmo resíduo. Isso significa que A é congruente a B módulo M, ou seja, que a diferença entre A e B é um múltiplo de M, também pode ser considerado dessa forma. Prosseguindo com o tópico de visão de resíduos como para a classe de equivalência com resíduos, quando a gente considera todos os números que, quando dividimos por um certo módulo, têm o mesmo resíduo, nós juntamos ele em um conjunto e chamamos de classe de equivalência de resíduos, classe de equivalência de restos. Por exemplo, os restos módulo de 4 são todos os números que, quando divididos por 4, possuem como resto 0, 1, 2 ou 3. Assim, formando assim as classes de equivalência 0, as classes de equivalência 1, a classe de equivalência 2 e a classe de equivalência 3. No slide, aqui está como exemplo a classe de equivalência 0, em que todo número que, quando dividido por 4, dê igual a resto 0, ou seja, seja um número divisível por 4, ele vai entrar nesse conjunto, nessa classe de equivalência. Então, aqui são números infinitos, mas nós destacamos aqui o menos 8, o menos 4, o 0, o 4, o 8, o 12 e assim por diante. Todos múltiplos de 4, porque o resultado dá igual a 0, o resto dá igual a 0. Seguindo para a classe de equivalência 1, que também está aqui constando no exemplo, são valores infinitos que também tem, né, na classe de equivalência o menos 9, o menos 5, o 1, o 5, o 9, que são números que, quando divididos por 4, ele possuem resto, resíduo igual a 1. Para a classe de equivalência com resíduos, quando a gente seguindo, nós vamos para o primeiro exemplo, que nós devemos considerar o módulo 2. Então, quando nós chegamos na classe de equivalência 0, módulo 2, significa que x pertencente aos números inteiros, em que esse x ele é congruente a 0, módulo 2, ou seja, quando dividido por 2, ele tem como resíduo o valor 0. Então, os valores que tem nesse conjunto são 0, 2, 4, 6, 8, 10, ou seja, números pares. Os números que, quando divididos por 2, têm como resultado o resíduo 0, né? Resultado não, resíduo 0. Quando vamos para a classe de equivalência 1, módulo 2, x está dentro do conjunto todo o valor x pertencente aos números inteiros, que esse x seja congruente a 1 módulo 2, ou seja, esse x, quando dividido por 2, ele tem o resto, o resíduo igual a 1. Dentro dessa classe de equivalência tem o número 1, o número 3, o número 5, o número 7, o número 9, ou seja, os números ímpares. Os números que são divisíveis por 2 mais 1. Isso forma esse resíduo 1, esse mais 1 seria o resíduo 1. A classe de equivalência 2, módulo 2, segue a mesma lógica. X pertencente aos números inteiros, em que esse x seja congruente a 2, módulo 2. Estão presentes nessa classe de equivalência o número 4, o número 6, o número 8, o número 10, e seguindo a mesma ordem para a classe de equivalência número 3, em que o x pertence aos números inteiros, tal que x seja congruente a 3, módulo 2. O que é que a gente consegue entender? Que
Alguns valores eles se repetem, como na classe equivalência 0 e na classe equivalência 2, o valor 4, 6, 8, 10 eles se repetem. E a gente entende por esse modo que sempre que um valor ele esteja tanto na classe equivalência de um número para um módulo específico e também esteja na classe equivalência de outro número para um módulo específico, para o mesmo módulo, como são classes de equivalências, essas classes também são equivalentes umas às outras. Então, a classe de equivalência 0, módulo 2, é igual à classe de equivalência 2, módulo 2, já que os valores que estão dentro delas são iguais. Eles são classes de equivalência equivalentes. Seguindo, nós vamos para o primeiro. Seguindo para a conclusão desse assunto, nós percorremos diversos assuntos, desde noções básicas de divisibilidade, MDC e MMC, até tópicos avançados, como teoremas modulares e estruturas algébricas. Cada conceito desse ele tem um papel fundamental no entendimento, na análise e na resolução de problemas desses certos conteúdos. Então, a gente conseguiu adquirir habilidade para manipular números em conjuntos infinitos, entendemos as relações de congruência e trabalhar com estruturas algébricas abstratas, e esses conceitos eles têm aplicações em diversas áreas, desde criptografia até teoria de grafos, que são nossos próximos conteúdos, tornando assim tópicos completamente necessários para a nossa carreira, que é a carreira tecnológica. Seguindo para a conclusão desse assunto, temos como primeiro exemplo encontrar o menor número inteiro que é divisível por 6, por 15 e por 21. Para chegar nessa resolução, primeiro a gente precisa calcular o MMC, que é o mínimo múltiplo comum de todos esses números, 6, 15 e 21. Então a gente decompõe todos esses números. 2 vezes 3 é igual a 6, 3 vezes 5 é igual a 15 e 3 vezes 7 é igual a 21. Sempre decompondo em números primos. O MMC vai ser o produto desses fatores elevado aos maiores expoentes encontrados. Como todos esses valores eles só aparecem uma vez a cada decomposição, mesmo que o 3 ele apareça em todas as decomposições, ele só aparece uma vez a cada uma, então esses valores eles deveriam ser elevados a 1, que dava ele mesmo. Então 2 elevado a 1 dá 2, 3 elevado a 1 dá 3, 5 elevado a 1 dá 5 e 7 elevado a 1 dá 7. Então, fazendo a multiplicação desses valores, 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7 dá igual a 210, chegando ao menor número inteiro, que é divisível por 6, por 15 e por 21. Temos como primeiro exemplo, seguindo para a conclusão desse assunto, nós percorremos diversos assuntos. Temos como primeiro exemplo, encontrar o menor número inteiro. Seguindo para o nosso segundo exemplo, que é um pouquinho mais complexo, determine todos os valores de x que satisfazem as seguintes condições. X é um número inteiro, x ele é congruente a 2 módulo 5, ou seja, quando esse x ele é dividido por 5, ele tem como resto o número 2, e x é congruente a 3 módulo 7, ou seja, esse mesmo x, quando dividido por 7, ele tem como resultado, como resto, o 3. Seguindo para o nosso segundo exemplo, que é a primeira parte da nossa resolução, a gente precisa entender a primeira congruência. Então, x é congruente a 2 módulo 5, tal que esse x, quando dividido por 5, ele dá o resto 2. A gente também pode formar que x é igual a 5 vezes n mais 2. Ou seja, quando a gente pega o resultado dessa equação, que é esse número, vezes 5, e soma com o resto, que é 2, a gente consegue o x, que é o dividendo dessa divisão. Então, a gente também consegue formar a x congruente a 2 módulo 5 dessa maneira. Quando a gente substitui desse modo na segunda congruência, fica 5 vezes n, que é um número inteiro, mais 2, que é o resto, é congruente a 3 módulo 7. Ou seja, essa equação é dividido por 7, tem como resto o número 3. Simplificando, subtraindo 2, tanto de um lado da congruência como do outro lado da congruência, nós temos que 5 vezes n é congruente a 1 módulo 7, ou seja, quando nós dividimos esse valor por 7, nós temos como resto o número 1. A primeira parte da nossa resolução, a mais fácil que eu consegui encontrar foi testar esses valores. Então, o n, quando o n for 0, o valor vai ser igual a 0. Então, não adequaria às nossas regras da questão. 5 vezes 1 daria igual a 5, que também não obedeceria. 5 vezes 2 dá igual a 10, que ficaria congruente a 3 módulo 7, que também não obedeceria. Porém, quando n for igual a 3, 5 vezes 3 dá igual a 15, que seria congruente a 1 módulo 7, ou seja, 15 dividido por 7 sobraria 1. Então, já que a gente conseguiu encontrar o n, a nossa próxima etapa é encontrar o x.
Pegando qualquer uma das duas equações, eu coloquei que x é igual a 5 vezes 3, que seria 5 vezes n, mais 2, que daria 17. Portanto, x é igual a 17. Porém, esse 17 ele é uma solução particular. E como a gente quer soluções, todas as soluções inteiras para x, a gente vai para a última etapa da nossa questão. O mais fácil que eu consegui encontrar foi testar esses valores, 5 e 7. E o mínimo múltiplo comum de 5 e 7 é 35. Então, a solução geral de x que deve satisfazer seria x é congruente a 17 módulo 35. Isso significa que x pode ser escrito da forma x é igual a 35m mais 17, onde m é qualquer número inteiro. Ou seja, quando a gente pega esse x e a gente divide por 35, tem que ter como resto o valor 17. Assim, essa equação ela obedeceria todas as regras da nossa questão. 5 e 7. E o mínimo múltiplo comum de